Muitas vezes a estabilidade é tão grande porque a coisa está boa, ele nem fica tão alegre, está ruim, ele não fica tão triste. Mas eu e você precisamos entender que tem mais para mim, tem mais para você. Você pode falar para os dois vizinhos, se você não conhece, faz cara de paisagem, finge que é amigo. Fala para ele, Deus tem mais para você. Eu não lembro que hora que eu comecei para saber quanto tempo eu tenho. A terceira e última coisa que Deus me chamou a atenção aquele dia. Primeiro eu falei do performance versus paixão, se você estiver anotando. Segundo, a razão da nossa existência, que é não só buscá-lo, mas buscá-lo de todo o coração. Eu mencionei antes John Wesley, né, que falava da religião do coração aquecido. Certa ocasião ele disse que não se admita no coração outro desejo ou propósito, cujo objeto supremo não seja ele. Né? Em todos os momentos da história onde você vê avivamento, sempre houve uma ênfase a colocar Deus no seu devido lugar de importância. E sabe, a gente tem que falar de avivamento como se da noite para o dia fosse dar uma enchente espiritual. Normalmente a enchente a gente trata como a causa, o avivamento chegou. Ela na verdade é a consequência. Nós precisamos entender que em nenhum lugar na Bíblia ou na história Deus fez algo muito intenso, poderoso, extraordinário, sem que primeiro o povo não se voltasse para ele de todo o coração. E esse é o chamado, esse é o desafio. E quando nós pensamos nisso, a gente tem um grande inimigo. Naquele dia o Espírito Santo falou comigo durante muito tempo, você tem pregado que o grande inimigo do cristão é o pecado. E ele me falou, você não está errado em classificar ou rotular o pecado como inimigo. Ele é muito danoso. Ele diz, o problema é quando você acha que só o pecado é inimigo. Ele diz, o pecado é o inimigo que tem cara de inimigo. Ele diz, mas existe um outro inimigo sutil, que tem trazido muito estrago e vocês sequer percebem ou tratam como inimigo. E naquele dia Deus começou a falar comigo do que eu vou classificar aqui de distrações. Quando Moisés vai com a mensagem a Faraó, deixa meu povo ir para que me adore, qual a primeira resposta do Faraó? Ele disse, vocês devem estar muito ociosos para estar pensando em adoração. Vamos encher o povo de serviço, de atividade, para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. Quando você olha a tipologia bíblica, Faraó é uma figura de Satanás. Deus que liberta o seu povo, figura exatamente o que ele é para nós, o Redentor. A nação de Israel, que era os escravos, representa a condição que nós estávamos. Agora, pensa num cara tentando se opor ao plano de Deus há muito tempo, é o diabo. E ele entende, se tem uma forma da gente atrapalhar essa entrega que eles podem dar a Deus, não é só com coisa ruim. Vamos encher de trabalho, vamos encher de atividade. E eles vão estar tão distraídos do que estão fazendo, que eles não vão lembrar de adorar a Deus. A gente percebe ao longo da Bíblia que se repete. Se você for rápido de endereço, aí para abrir e achar, vai comigo para Lucas capítulo 14. Jesus está numa certa casa, comendo à mesa, começa a falar sobre o reino de Deus, nos versículos anteriores. E no verso 15 a Bíblia diz que alguém, ao ouvir tais palavras, a Bíblia diz, um dos que estava à mesa com Jesus lhe disse, bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Então eles estão tendo um banquete, Jesus está falando sobre o reino. Aí esse cara já projeta. Se o banquete daqui já é bom, imagina o banquete do reino de Deus. Aí Jesus aproveita a bola quicando, de banquete e de reino. E o verso 16 diz que ele responde com uma parábola, com uma alegoria. Nessa ilustração ele diz, certo homem, verso 16 agora, deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro diz, comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe.